Olá! Hoje vamos falar de eleições 2020, mas também vamos falar muito de jornalismo. Meu convidado de hoje, metódico, perfeccionista, contestador, e você já deve ter visto seu rosto aqui na nossa telinha. Natural de São Leopoldo, filho de seu Jorge da Dona Fátima, é formado em jornalismo. Tem em seu currículo importantes coberturas como a Copa do Mundo de 2014, a participação da Copa de 2010 como produtor e, mais recentemente, foi o jornalista responsável pela cobertura das eleições de 2020 da cidade de São Leopoldo, aqui pela Vale TV. Hoje teremos uma conversa de peso com Felipe Martins Nabinger. Felipe Nabinger, bem-vindo para essa conversa de peso. Opa, muito obrigado, Rodrigo. Muito me honra, né, poder falar um pouquinho aqui dessa trajetória contigo aqui na Vale TV, onde eu tive o prazer de participar dessa cobertura das eleições que passaram, especificamente na cidade de São Leopoldo. A gente constantemente te ouvia falar, né? E acho que não tem quem não acompanhe futebol e, de maneira geral, as rádios no Rio Grande do Sul, que nos últimos 10 anos não tenham ouvido teu nome, né? Vamos falar um pouquinho da tua origem, filho de São Leopoldo. Filho de São Leopoldo, de uma né? família, inclusive, bem conhecida na cidade. Não, o pessoal que é de São Leopoldo conhece bastante o seu Tita e o Jorge, ou o Jorginho, né, que também chama meu pai, que são... tiveram por muitos anos ali à frente da histórica joalheria Salter, na Independência, na Rua Grande. Agora ela já não mais existe, né? Meu avô já é falecido, meu pai está mais retirado, então, mas com certeza quem passava por ali o via no Café Senadinho, conversando, falando do Grêmio, falando de futebol, é uma figura bem conhecida ali da cidade, né? A gente viu recentemente, conversando com alguns amigos aqui na Vale TV, onde disse assim, minhas alianças são de lá, minhas alianças são de lá. Não, faz parte da vida da cidade, fez parte da vida da cidade, está no ideário da cidade. Faz, né? com certeza, Rodrigo. E era um ponto bem conhecido daquela região central ali de São Leopoldo, né? E eles também pessoas bastante conhecidas. O meu pai é uma pessoa bastante conhecida lá, o meu avô também sempre foi uma pessoa um pouco geniosa, né? Alguma das coisas que eu coloquei aí do meu breve currículo ali, das palavras que me definem, eu acho que ele também tinha, mas ele era um pouquinho mais... Tá na genética, então? Ele era um pouquinho mais complicado, digamos assim. Quem conhece o pessoal lá de São Leopoldo sabe que eu estou falando do meu saudoso avô, né? O Vitor Hugo, o Tita. O Tita, a dúvida é se realmente as pessoas definiam o futuro da cidade de Senadinho ou só discutiam bastante a cidade. Né? Eles, no caso deles, era mais participavam da conversa, mas não tomavam essa frente, não. Tu também é ativo do Senadinho? Não, Já não, foi não. algum momento? Até pela a minha vida, ela ficou muito direcionada à capital, né? Depois ali, já cursando, eu sou egresso da Unicinos, em São Leopoldo, mas ainda cursando, eu migrei para Porto Alegre a trabalho, né? Então eu precisei passar a maior parte dos meus dias lá e acabei que não tem essa ligação tão forte ali, apesar de ser muito próxima da loja, né? Do local onde era a loja. Muita gente nem sabe o que é São Leopoldo, né? Ouvia teu nome e tal. Até é curioso, né, Rodrigo? Porque a minha família, a família Nabinger, ou Nabinger, né? Se colocar um sotaque mais alemão, ela é daqui... se enraizou na região, temos também alguns representantes da família em Montenegro, no Vale do Caí, mas tem alguns em Porto Alegre, né? E não é uma família assim tão de se reunir, de se encontrar toda hora, são pessoas que não se conhecem, sabe? É um primo de terceiro, quarto, quinto, sei lá, 10º grau, então não tem essa proximidade, mas nós temos alguns representantes também em Porto Alegre. Ô Felipe, de que forma tu foi te envolvendo com a cidade e o que te levou para o jornalismo, para essa coisa da contação de histórias? Pois é, Rodrigo. Tem alguma referência familiar? Quem eram as tuas referências que te levaram para esse caminho? Não, vamos começar aí, né, que só de falar Tu é da geração TV também, criado na frente da televisão. Não, com certeza. Apesar da minha mãe, a Fátima, ela
ser dona de casa, então ela ficava constantemente comigo. Eu tenho um irmão mais novo, 2 anos e meio mais novo que eu. Então ela ficava bastante conosco em casa. Contar histórias, acho que meu pai é um contador de história, né? Mas não foi bem por aí que se deu. Eu acho que foi, curiosamente, o fato de eu ser muito tímido quando eu era criança, quando eu era adolescente, na escola. E me marcou bastante uma passagem em que nós tínhamos horários culturais, eu não lembro exatamente como é que era o nome, eu estudei no Instituto Rio Branco, também ali no centro de São Leopoldo, que é uma instituição que pertence à rede sinodal, é bem conhecida, eu lembro que a gente tinha essas horas de movimentos de arte, teatro, música, e eu não tinha preparado nada, não tinha grupo, e eu inventei de fazer uma espécie de telejornal, botando uma mesa como se fosse essa tua bancada aqui e fazendo notícias de uma forma engraçada. Os colegas riram. Para alguém tímido, é uma grande evolução isso. Exatamente, mas eu só queria ganhar nota. Eu estava com medo de não ter nota, porque eu era muito CDF e eu pensei, eu vou ficar sem nota. Então eu fiz isso e, por incrível que pareça, me marcou bastante, né? Eu era bem jovem e aí eu comecei a pensar, eu tinha algumas ideias na cabeça de fazer, talvez, ingressar em Direito, aí comecei a pensar em jornalismo. Ao mesmo tempo, eu entrei na faculdade, na verdade, em Publicidade e Propaganda. E aí eu vi que não era bem por ali, que eu estava na área certa, que era comunicação, mas não exatamente direcionando, né, aquele meu esforço para o caminho mais assertivo. Daí eu mudei logo nos primeiros semestres, eu já mudei para jornalismo e acabei estudando na Unicinos e me formando lá. E aí, foi natural o rádio? Pois é, dizem que eu tenho a voz boa. Alguém te diz, é locutor, é isso? Eu dou graças por ter uma rádio na Unicinos. Infelizmente ela não existe mais. Eu acho que foi uma grande nem uma pena. rádio, nem uma TV, a Unicinos não tem mais. Pois é, eu acho. O jornalismo está capenga. Eu acho uma pena porque era importante para o estudante. Era um laboratório fantástico, né? Era espetacular e eu participei. Aliás, então... nós como comunidade adorávamos ouvir a 103.3. Claro. Né? Não que hoje esteja ruim, eu acho que o Grupo Sinos também está buscando o seu caminho ali, mas não, nada... a programação da 103 era maravilhosa. Nada Jazz, contra. A gente ouvia sábado à noite blues. Eu acho que tinha espaço para todas. Eu acho que a atual rádio que está naquele dial, ótimo que ela esteja no FM, mas que pena que a Unicinos FM não exista mais, porque ela era uma rádio voltada, né, a esse laboratório para os estudantes, e eu tive esse primeiro contato. Então, eu apresentava um programa que era o Padaria, na época, era esse o nome do programa, e era das 7 às 9, teve algumas alterações de horário, mas ele era de notícias, informava a condição de trânsito e rodava música, que era característica da rádio. Então, ali eu comecei a ver, realmente acho que eu consigo fazer. E aí, pouco tempo depois, eu participei de um processo seletivo para estágio eu ainda era estudante, estagiário da Rádio Gaúcha de Porto Alegre. E lembro muito bem... Era uma vontade tua? Aí é que tá. Era uma vontade minha trabalhar com rádio. Eu tinha, até por causa daquela... ainda um resquício de timidez, olhar para a câmera como eu estou fazendo hoje, foi uma coisa que eu fui desenvolvendo depois. Tu faz com muita desenvoltura. Muito obrigado, mas isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo, não foi assim tão rápido, tão fácil. Mas, acho que está te valorizando muito, Felipe. Não. Mas o rádio era isso, né? No rádio, eu lembro que eu tinha essa vontade e eu gosto muito de futebol. Então, eu vi que tinha uma vaga para... na verdade, não havia uma vaga anunciada para produção, para estagiário de produção no esporte. As vagas para que eu me inscrevi eram outras, era de assessoria de imprensa, é aquela coisa do estudante que, tem vagas no maior grupo de comunicação do estado, tu te inscreve. Eu me inscrevi e aí foi curioso porque na dinâmica de grupo a recrutadora perguntou, era uma sala que estava repleta de gente, ela perguntou para todos nós, né, em qual dessas 3 vagas que a gente tem você se vê? Era uma de assessoria, outra de assessoria da televisão, outra eu não lembro. E aí todos foram respondendo e eu respondi, olha, eu não me vejo em nenhuma das 3, eu me vejo em rádio. E aí ela regalou o olho assim, não, mas como assim? As vagas estão aqui. Mas a pergunta que ela tinha feito até, onde você se vê no Grupo RBS? E aí eu respondi, na Rádio Gaúcha. Aí ela gostou da resposta e ela me colocou na etapa seguinte de um processo que já tinha sido aberto meses antes e que eu não havia me inscrito.
e eu acabei passando. Fiz a entrevista de emprego com o Kleber Grabowska, né, que também hoje é comentarista da rádio aqui do grupo Sinos, né? E ele até viu meu perfil, assim, eu sempre fui um cara que eu gosto de usar camisa, né? Não sou da camiseta esportiva, e nada contra também, é cada um que tem o seu jeito de se vestir. E ele olhou para mim e disse assim, não, mas tu tem uma cara de que trabalha com jornalismo geral, tem certeza que tu quer trabalhar com esporte? Porque se tu quiser eu te coloco na seleção que tem aqui, o André Machado na época era o gerente de jornalismo lá. Não, André Machado tinha entrevista e tal, daí eu olhei para ele e falei, olha, a vaga que tu tem é essa, não é? Eu gosto, eu sei, eu vou fazer, eu quero essa vaga. E aí eu fiquei durante algum tempo como produtor estagiário do esporte, passei... Que programas tu fazia aí? Como estagiário eu já fazia a produção ali, hora do Esportes ao meio-dia, hora do Hoje nos Esportes, que eu já... Programas âncoras, né? Que era com o Silvio Benfica e com o Nando Gross na época. E a produção do Sala de Redação, que era emendada, né? O mesmo produtor do Esportes ao meio-dia fazia também a produção do Sala de Redação, mas não tem muito o que produzir, né? Porque é um debate, né? Mas era bem legal mesmo, isso ainda como estagiário. Aí fiquei um tempo na Zero Hora e voltei para a rádio, aí como repórter / produtor. Então eu fazia as duas coisas, mesclava e também co-apresentei o Show de Bola, que era o programa de sábado à tarde, junto com o José Alberto Andrade. Foi uma escola. Era muito legal, né? O Zé Alberto é um queridão, né? E era uma coisa que eu gostava bastante porque mesclava música, que eu já tinha trabalhado na Unicinos FM, pegava o esporte em si, mas ele pegava algo cultural também. Quando tu conta pro pessoal que tu trabalhava com aquelas feras lá do Sala de Redação, eles não te fazem um monte de perguntas? Não, tem uma que eles fazem. Quem? É gremista ou colorado. Fulano é gremista ou colorado. Sempre? Sempre. E tu dedura como é que é? Não. Nem sob tortura? Não. Assim, eu tive a opção, depois que eu passei por toda essa experiência no esporte, de falar que eu torço para o Grêmio, né? A minha família toda é gremista. Não vejo problema nisso. Acho que eu estou já num outro momento da carreira, assim, e também acho que eu acho que a gente está arrumando para acabar com isso. Mas eu entendo os colegas que não querem se manifestar. E eu sempre fui muito respeitado. No Inter, as pessoas sabiam que eu era gremista. Uhum. Quando eu trabalhava, quando eu ia fazer o setor. Claro, quem está lá sabe. As pessoas sabem o que o repórter torce para isso. É que isso não ditava a tua conduta profissional. E também não dita por parte dos assessores de imprensa, dos próprios dirigentes. Eles não vão te tratar de um jeito diferente por ser gremista, colorado, mas eu entendo as pessoas que não querem abrir, então não deduro. Eu, assim, pode perguntar, mas eu não vou aquele dedurar. que é mala também não dedura? Alguns, sim. Porque diz que tem bastante mala, né? Mas é um meio, né? Tu sabe, e né, não Rodrigo? Necessariamente os da frente da câmera são os malas por trás das câmeras. É que tu sabe... Não, exato. Isso é muito... Às vezes o cara é um queridão na frente do microfone. Um dos caras mais queridos e saudosos, fora do microfone, desligava o microfone, desligavam nem câmera não, porque não era tão de televisão, era o Vianney Carlet. Que era uma mala no E era né? combativo, e era brigão, e era turrão. As minhas rúculas sabem mais que tu. Exato, era uma pessoa assim, realmente esse deixa saudade. E a paixão pelo futebol, ela seguiu mesmo diante de tu ver tanta coisa nos bastidores? Quando tu tá fazendo... quando tu está inserido, né, nesse meio e tu está participando de uma cobertura, tu não pensa nisso. Eu acompanhei o Internacional em vários jogos pela Rádio Guaíba na Série B. Eu não estava feliz pelo Inter estar na Série B. Eu estava fazendo meu trabalho. Né? O Inter teve percalços, né, na Série B, a gente sabe, acabou não vencendo, acabou ficando atrás. O Grêmio tomou 4-0, por exemplo, tá tudo não, certo, também, né? mas não era uma coisa assim que te deixa feliz. Não é legal sempre. Qualquer time. Aliás, financeiramente é um péssimo negócio para a rádio e para o jornalista, né? Claro, e até porque as viagens eram muito mais longas. eram mais demoradas, então... Tu cruzou bastante o Brasil, é? Eu fiz várias viagens Nordeste, Norte, e aí, como a gente sabe, a nossa malha aérea é bem complicadinha aqui no Rio Grande do Sul, né?
Então tem que fazer sempre aquela escala, às vezes ficava esperando horas em Guarulhos, né? Mas em 2017, a Série B do Internacional foi... Mas tu também estava lá quando o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, por exemplo. Sim, esse jogo, a equipe, já pela Guaíba também, a equipe foi completa, eu fiquei... para que todos participassem, a gente participou do pré-jogo, né? Realizando ali participando de entrevistas, debates, tudo já da arena e também de redes sociais, né? A gente fez um trabalho de bastidor para alimentar ali as redes sociais da Rádio Guaíba no estádio, todos no estádio. E também foi ao Paraguai, por exemplo, em 2017. Tive a oportunidade de fazer essa viagem internacional. Libertar, né? Esse também pela Rádio Guaíba foi contra o Guarani, que vai ser o adversário do Grêmio agora. 1-1 fora de casa, o Grêmio jogando com um time reserva, misto. O Arthur tendo chance ali, se consolidando. Foi um jogo que consolidou o Arthur Libertar, como acho que foi ano passado que a gente pegou, né? Eu não sei se o Libertar não estava nessa mesma Libertadores. Acho que não. Era o Deportes Iquique e o Zamora na Libertadores de 2017 que o Grêmio venceu. E foi 1-1 gol do Pedro Rocha. Saudades do Pedro Rocha. Saudade daquele Grêmio, que pese está se ajeitando sei, Pedro mais Rocha, ou menos. Eu estou gostando do PP, não tenho tanto saudade do Pedro Rocha. Não, os números parecem são melhores que do que o Everton estava tendo, inclusive. Eu gosto muito do PP, eu acho que o Grêmio fez dinheiro e achou um outro cara para... Foi um filão que começou ali, né? Ou talvez um pouquinho antes do Fernandinho, um pouquinho antes do Pedro Rocha. Né? O Fernandinho, o Pedro Rocha, o Everton, o PP... Foi uma sequência... Aquela posição está bem servida. Eu sei que tu é bastante, né? Torcedor gremista. Torcedor gremista, bem gremistão, né? Então sabe acompanha nem tanto. bem. Gosto de uma flauta e gosto de brincar. E fico triste quando perde, mas vida que segue. Quem não gosta, né? Vamos falar um pouquinho dessa trajetória. Vamos falar de eleições 2020 na volta do intervalo. Hoje, com uma conversa de peso com Felipe Nabingia. Sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o jornalista Felipe Nabingia, apresentador, co-apresentador, né, no processo de eleições 2020, eleições cidadãs da nossa Vale TV. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade NH, aqui você vive o conhecimento, JG Serviços, Portaria, Limpeza, Jardinagem, Zeladoria, Trabalhos em Altura e Sistemas de Segurança, Mercator Feiras e Eventos e o apoio da Lockfair, Fechaduras e Acessórios. Ô Felipe, a gente falou um pouquinho de Gaúcha, falamos um pouquinho de Zero Hora, conversamos um pouquinho de Rádio Guaíba. Faltou aí, nesse currículo, Band, que foi um período curto. Foi um período curto. É que a Band ela tem ela realiza o chamado freelancer, né? Para quem não é do meio jornalístico, isso é muito comum quando tu pega um jornalista de fora para fazer um determinado trabalho. Como o Felipe aqui na Vale TV. Exatamente, né? E foi esse processo justamente na cobertura de férias, mas acabei ficando cerca de uns 4 meses. Apesar de que aqui ser um freelancer, mas os pedidos são grandes para que o Felipe fique. Né? Na Bandeirantes existiu a possibilidade, um contato, mas que foi justamente na época que surgiu um contato da Guaíba. Então eu tinha 2 propostas. O Guaíba estava investindo forte no esporte naquele momento. Era um momento, aliás, era um o Guaíba momento sempre bem bom. teve uma tradição do esporte que se perdeu em algum momento. Eu acho que... Ou perdeu espaço em algum momento. Eu acho que, infelizmente, né, o mercado do jornalismo esportivo,
o patrocinador está migrando um pouco mais para a internet, para veículos segmentados, e acaba que as rádios tradicionais já não conseguem fazer tantos movimentos, nem de contratação, nem de viagens. Agora com a pandemia, é claro, né, houve um corte de viagens por parte de todos, a gente entende por causa de protocolos, mas a Rádio Gaúcha ainda viaja. Mas, Felipe, o jornalismo ele perde muito, né? Sim, que o telespectador, o ouvinte perdem muito. É que o jornalista tem que estar no local, né? Isso. O jornalismo de bunda na cadeira não dá, tu tem que estar no local, seja no esporte, alguém seja te na contando eleição. como foi a história, tu vendo um recorte da câmera. Exato, né? exato. É processo bastante prejudicado, né? E aí, Jornal NH. Essa experiência de ir para frente das câmeras. No Jornal NH eu tive a possibilidade de fazer por algum tempo o NH News, né, que era um projeto audiovisual em que em alguns minutos, né, se dava as principais notícias do dia. Não era exatamente o foco ali, eu era mais da parte escrita mesmo, né, eu era um repórter de geral, também fiz alguma coisa de editoria de polícia, que foi a primeira vez que eu fiz na vida, que eu não tinha feito ainda, né, editoria de polícia, mas e fiz outras coisas fora do esporte ali, né. Foi bom, foi um período curto, mas que foi proveitoso para ter esse conhecimento de outras áreas também, que eu não tinha trabalhado, como essas que eu citei. As eleições municipais são esse momento que é a Copa do Mundo de jornalismo local, né? Ela aproxima demais as pessoas do veículo de comunicação. E tu tens a experiência, a vivência de fazer isso já desde 2008, todas as eleições municipais. A quarta eleição municipal que tu cobre. 2008 eu fiz o processo de produção na Rádio Unicinos, né, quando a gente convidava os candidatos. Eu estava iniciando e eu fazia o contato com as candidaturas, algum tipo de participação envolvendo, não chegou a haver debate, mas entrevistas, os candidatos foram lá. 2008, se não me engano, em São Leopoldo nós tivemos só 2 candidatos, que foi o Arivanazzi e o Aníbal Moacir, depois que seria prefeito de São Leopoldo na eleição seguinte, mas naquela, se não me engano, eram os 2. E aí, depois disso, 2012, eu estava na Rádio Gaúcha, participei também do processo ali de cobertura. Nós tivemos em 2016, aí na Guaíba, acompanhei o candidato Raul Ponte, do PT, naquele pleito, né, na parte da tarde até o final da apuração. Cada repórter ficava com um candidato, havia alguns repórteres volantes, né, então a equipe toda estava mobilizada. Tu falasse em Copa do Mundo do jornalismo geral, até tem um pouquinho de nariz torcido do pessoal do geral com o pessoal do esporte, né? É que tu sabes que o pessoal que faz jornalismo esportivo, ele tem uma facilidade do improviso, nós não temos tanto roteiro escrito, a gente tem a gente adquire, não é que a gente tenha, mas a gente consegue fazer a cobertura de eleição. Você pode ver aí, em qualquer rádio que você ouça, o repórter do esporte vai fazer. Vai estar, de alguma forma, ele vai estar inserido ali, né? Verdade. Então, até um momento que todo mundo se dedica. E vamos citar aqui, né, Lazier Martins, que hoje é senador, foi repórter esportivo, depois virou o Lazier Martins da política, né? Dos programas políticos do Grupo RBS. Então, vários... Por conta dessa escola toda mesmo. Claro, porque tu tens, né, aquela habilidade, aquela facilidade do improviso, no próprio depoimento de um gol, né, tu tens que improvisar, então tu adquire isso. E nesse caso, né, participei também, falo brincando, não é um ranço, não é uma briga, mas é que o pessoal fica, poxa, essa é a minha Copa do Mundo, tu já teve a tua ali, que é do esporte, né, então vamos dividir, mas foi bem legal. E aí, e realmente, né, sabe que eu não tinha nem parado para pensar que faz tanto tempo ali que eu estou participando de eleições também, né, apesar de ter uma carreira mais no esporte. Tu participou da Copa do Mundo do Brasil. Do Brasil, isso. Eu fiz o acompanhamento em loco da sede de Manaus, dos jogos que a gente teve lá. Eu acompanhei Croácia e Camarões. Teve também o jogo da Inglaterra com a Itália, o empate, em que foi o primeiro jogo que eles estavam babando na gravata, né? Foi um empate até meio um futebol bem pobre, mas o calor prejudicou as duas seleções. Honduras e Suíça e Estados Unidos e Portugal. E foi muito legal, foi uma experiência única, porque eu passei 2 semanas lá em Manaus
e acompanhando aquele Arena ambiente. Amazônia. Arena Amazônia. Tive O contato... que é feito desse estádio hoje, Felipe? Olha, tia. Pode ver a suntuosidade, né? Não, e já na época com algumas partes inacabadas a gente via. Pois é, a Copa do Mundo 2014 não terminou ainda para o Brasil, porque tem um monte de obras que ainda não terminaram, inclusive. Né? E agora, claro, o campeonato amazonense não comporta, então tem shows evangélicos, mas é uma pena, né? Porque realmente o estádio era lindo, né? É lindo o estádio, a experiência foi ótima, eu tive convívio com pessoas de fora, com jornalistas de fora, exercitei um pouquinho do... O mundo inteiro estava ali, né? O mundo inteiro, exercitei um pouquinho do inglês, assim, meio, não é, né? Não é fluente, mas vai, então tive essa experiência, e a experiência de ficar a alguns metros de Cristiano Ronaldo. Imagino que seja outra Não consegui falar com ele importante. porque infelizmente ele foi sorteado para o antidoping nesse jogo contra os Estados Unidos. Demorou para vir e quando veio o assessor de imprensa da seleção portuguesa disse que seriam apenas 3 perguntas e a prioridade eram de 3 veículos portugueses. Então os demais se amontoaram em volta, aí eu fiz jus ao meu braço comprido e consegui esticar o microfone para pegar uma palavra dele, mas não consegui entrevistá-lo. Ô Felipe, tu teve a oportunidade de fazer 2 debates na Vale TV. Mas o teu momento foi aquele tete-a-tete individual com cada um dos candidatos. O que tu percebeu dessas figuras que disputaram a eleição de São Leopoldo? Olha, Rodrigo, e não é nem para ficar de bem com todo mundo, não. Eu acho que São Leopoldo esse ano ela tem uma característica que os candidatos, eles estão propondo. A campanha, claro, a gente sabe que por vezes tem uma troca de farpa ali, alguma coisa que a gente não... Mas falando especificamente da entrevista, eles conseguiram expor as suas ideias, conseguiram expor seus pontos de vista. Tem um momento sem ataques, né? Tem um momento com eles. Pois é, eu não posso falar do resto, da campanha de rua, de panfleto, de fake news em rede social, estou falando da entrevista. Nas entrevistas, os 4 se saíram muito bem e expuseram os seus planos de governo na entrevista. A questão é questões de debate, né? No debate ali, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma, alguns não gostam do debate, mas nas entrevistas, no tete-a-tete, eu achei que realmente nós temos propostas bacanas para São Leopoldo. Eu espero que o espectador tenha conseguido perceber isso e que possa, né, ter votado com convicção, ter votado independente do resultado do seu candidato. Independente do resultado. Estou convicto nesse candidato. Uma importância das pesquisas de sobremaneira dentro do processo eleitoral, quando, na verdade, as pessoas deveriam votar muito mais com a sua convicção. Não é nem votar contra fulano. Não, tu tem que votar no teu candidato, naquilo que tu acredita. E eu acho que essas entrevistas da Vale TV com os 4 candidatos, elas serviram para isso, porque eles expuseram aquilo que eles acreditam. Então, naquele momento ali, e é claro, né, o pessoal fica nas redes sociais, então quem quiser cobrar vai poder voltar ali, reassistir e dizer, você falou aquilo lá na Vale TV, agora é o seu prefeito, eu vou cobrar. E a gente começa a ouvir, a partir de agora, os candidatos eleitos, os prefeitos eleitos em toda a nossa região. Felipe, adorei não só conversar contigo agora no Conversa de Peso, mas ter a tua participação em todo esse processo foi fundamental para que a gente pudesse realmente realizar uma eleição cidadã. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez e, é claro, de ter participado da eleição cidadã da Vale TV. Muito legal mesmo, uma experiência que eu vou guardar com muito carinho aí para o meu currículo. Hoje, numa conversa de peso com o jornalista Felipe Nabinger. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.